Esta é a história de uma propriedade secular situada na freguesia de São Cristóvão de Cabeçudos, no concelho de Vila Nova de Famalicão, ligada ao primitivo casal de Boumense, dito mais tarde de Boamense, e à família Sampaio, que a senhoreou e a desenvolveu nos últimos 3 séculos até aos nossos dias. No século XVIII, o casal de Boamense era constituído por 27 parcelas de terrenos pertencentes ao domínio do mosteiro de Santa Maria de Landim, da Ordem dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho e à Comenda de São Salvador da Lagoa. Do casal faziam ainda parte 2 casas térreas cobertas de colmo, uma para a habitação e outra para os animais, que serviria também para armazenar cereais e guardar alfaias. Havia ainda um poço, uma vinha enramada entre as casas e à volta uma horta, um castanhal e muitas árvores de fruto. A ligação da família Sampaio ao casal de Boamense remonta ao ano de 1720, quando André, nascido no lugar de São Paio, de onde tomou o apelido, foi caseiro das terras foreiras à Comenda de São Salvador da Lagoa, atribuída por Dom João V a Salvador Correia de Sá e Benevides, no século XVII. Por se tratar de propriedades pertencentes a uma comenda, os caseiros que as agricultavam usufruíam de certos privilégios que lhes eram concedidos pelo rei, entre os quais a isenção de servirem no exército. Manuel de Sampaio Batista, filho de André e seu sucessor no casal de Boamense, gozou deste privilégio quando, em 1769, ao pretenderem recrutá-lo, alegou ser caseiro de terras da Comenda de São Salvador da Lagoa. A Manuel de Sampaio Batista sucedeu-lhe o filho mais velho, Manuel de Sampaio Araújo, a quem o pai, por altura do seu casamento, doou praticamente tudo quanto possuía, reservando para si apenas o suficiente para garantir a sua sobrevivência e a de uma filha solteira. Manuel de Sampaio Araújo, para além de aumentar o património fundiário que recebeu, acrescentaria um piso na casa de habitação a nascente. Aos 9 filhos, nados e criados em Cabeçudos, transmitiu-lhes a força e a vontade necessárias para poderem ir mais além. Todos se fizeram homens e mulheres de bem, seguindo cada qual o seu caminho. 2 deles, porém, defensores dos ideais liberais, veriam a sua liberdade cerceada durante o período da chamada usurpação, protagonizado por Dom Miguel em 1828. Bento José, o segundo na linha de descendência e na altura já abade de Cabeçudos, esteve preso nos aljubes de Braga e do Porto, só sendo devolvido à liberdade 1 mês antes da Convenção de Évora Monte. A seguir à morte de Manuel de Sampaio Araújo, o filho mais velho, Manuel Joaquim, passou a ser senhor das propriedades de Boamense por determinação testamentária. Bernardino José de Sampaio Araújo, o Benjamim da família, e de todos os irmãos, o que alcançou maior sucesso, terá sido o primeiro natural de Cabeçudos a frequentar a Universidade de Coimbra, onde se revelou um aluno brilhante, tendo concluído, em 1822, a formatura em Direito. Envolvido na turbulência política entre pedristas e miguelistas, viu-se obrigado a fugir para o Brasil para evitar a mais que provável prisão nas masmorras do rei usurpador. Fixou-se no Rio de Janeiro, onde montou banca de advogado. Ao fim de 5 anos e meio de exílio, embarcou para Portugal, trazendo consigo cartas e dinheiro de muitos compatriotas para as suas famílias e diversos géneros alimentares, tais como mandioca e doce de goiabada para comercializar no país e no estrangeiro. O incumprimento de uma cláusula do testamento que obrigava Manuel Joaquim a contrair matrimónio para se manter à frente do património familiar fez com que este o passasse para as mãos do seu irmão mais novo, circunstância que levou Bernardino a tomar posse judicial dos domínios de Boamense assim que regressou das terras de Vera Cruz. Na mesma altura, foi nomeado delegado do Procurador Régio do Julgado de Vila Nova de Famalicão, candidatando-se pouco depois a deputado por Barcelos às Cortes Gerais Extraordinárias Constituintes da Nação Portuguesa de 1837-1838. Demonstrando uma notável e reconhecida eloquência, a sua voz fez-se ouvir na defesa dos interesses locais e regionais
orgulhando-se de dar a conhecer as suas origens de lavrador de nascimento, como afirmou em plena Câmara dos Deputados, numa das suas intervenções parlamentares. No ano de 1838, já depois de abandonar as atividades parlamentares, foi nomeado juiz substituto na comarca de Guimarães. Aí conheceu Emília Ermelinda, a mulher com quem viria a casar em maio de 1840, na igreja paroquial de São Cristóvão de Cabeçudos. Foi curto, porém, o tempo de vida em comum. A morte súbita de Bernardino em 1842 interrompeu bruscamente os projetos do casal, atirando Emília para uma viuvez precoce, com 2 filhos ainda de colo nos braços. Emília, apesar de muito jovem, nunca deixou de estar à altura dos desafios, mostrando uma invulgar determinação ao decidir instalar-se no meio rural de Cabeçudos para tomar nas suas mãos as rédeas da gestão da Quinta de Boamense. Em pouco mais de 10 anos, investiu fortemente na compra de mais terras e mandou construir um corpo central de ligação entre as duas casas, que o marido herdara do seu sogro. Incorporadas agora num novo edifício, já não são as antigas casas de caseiros que ali se viam, mas sim uma casa muito maior, oferecendo outras comodidades a quem a habitava. José, o seu filho mais velho, a quem Emília entregou a administração de Boamense assim que atingiu a maioridade, frequentou a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Considerado um líder pelos estudantes do seu tempo, a sua passagem pela Academia Coimbra ficaria marcada pela sua ativa participação na formação da chamada Sociedade do Raio, cuja ação conduziria ao afastamento do então reitor. Quer o irmão Alberto, quer Antero de Cantal, que conheceu em Coimbra e por quem tinha uma especial afeição, foram, para além da mãe e do seu círculo familiar mais íntimo, as 2 figuras centrais que sempre o acompanharam. Reencontravam-se por vezes em Boamense, sobretudo quando Antero manifestava a vontade de se refugiar naquele lar rústico, durante os períodos mais agitados da sua vida pessoal. Em outubro de 1868, José, que já se afirmara como advogado nas barras dos tribunais, casou com Maria José Leal e Sousa, uma jovem mulher de 16 anos, filha do senhor do mosteiro de Landim. Os filhos não tardaram. Primeiro um rapaz, que recebeu o nome do avô paterno, António Vicente, e 1 ano e meio mais tarde, Maria Henriqueta. Na esteira dos seus antecessores, também José Sampaio expandiu o território da Quinta de Boamense ao adquirir mais terras em Cabeçudos e na freguesia vizinha de Esmeriz, estendendo o seu domínio a uma área praticamente contínua de cerca de 62 hectares. Data do seu tempo a primeira descrição predial da Quinta de Boamense, constituída à época pela casa, adega, cavalariça e casa da lenha, jardim, pomar e 4 parcelas de vinha, tudo incluído no que denominou por reserva, a que acresciam as terras dos 4 casais da Quinta: Boamense de Fora, Boamense de Dentro, Pedreiras e Vila Verde. A fama dos vinhos de Boamense deveu-se sobretudo aos 2 irmãos, José e Alberto Sampaio. O fascínio que os vinhos de Bordeaux haviam despertado em Alberto Sampaio numa viagem a Paris inspiraram-no para a produção de excelentes vinhos. Em poucos anos, já exportavam para o Brasil e apresentavam os vinhos de Boamense em exposições nacionais e internacionais. António Vicente Leal Sampaio estava predestinado a ser o próximo senhor da casa e quinta de Boamense desde que nascera, em setembro de 1869, no mesmo quarto onde a sua avó paterna dera à luz o seu pai, 28 anos antes. Completou em julho de 1892 a formação em Direito na Universidade de Coimbra. Naqueles 5 anos de estudo, camaradagem e boémia, o adolescente que chegara à cidade dos estudantes transformara-se num homem pronto a assumir a sua independência e a abraçar uma carreira na magistratura. Da comarca de Santo Tirso, onde exerceu o cargo de subdelegado do Procurador Régio, António Vicente transitou para a da Póvoa de Varzim, para a qual fora nomeado delegado interino pelo juiz António Barbosa Sotomayor, em casa de quem viria a conhecer a sua futura mulher, Augusta Sofia de Abreu Sequeira. Com 25 anos, contraiu matrimónio na Igreja Matriz da Póvoa de Varzim. No ano seguinte,
nascia a primeira e única filha do casal, a quem deram o nome da sua bisavó paterna, Emília Ermelinda. Filha, sobrinha e neta única pelo lado paterno, aquela criança de grande cabeleira preta e olhos muito azuis tornar-se-ia o centro de todas as atenções. Emília viveu os seus primeiros anos rodeada de atenções e, como qualquer menina da sociedade do seu tempo, não só aprendeu francês e a tocar piano, como se iniciou na leitura dos clássicos e se tornou exemplar no seu modo de ser de acordo com os rígidos padrões daquela época. Monárquico convicto, António Vicente manteve sempre a esperança da restauração da monarquia. Em 1919, a sua participação como juiz de direito da comarca da Póvoa de Varzim, nos acontecimentos que ali tiveram lugar durante a insurreição militar falhada, conhecida por Monarquia do Norte, determinaram a sua exoneração de juiz, vindo a ser reintegrado 7 anos mais tarde. Em maio de 1922, a sua única herdeira casou com o garboso oficial do exército, Francisco da Nóvoa. Deste casamento nasceram os seus 7 netos: João José, António Vicente, Alberto Manuel, Francisco Luís, Maria Augusta, Maria José e Manuel Nuno. Por morte da mãe em março de 1924, na casa de Boamense, os filhos fizeram partilhas, acordando entre si que a quinta de Boamense ficaria para António Vicente e a do Mosteiro de Landim para Maria Henriqueta. Não foi pacífico para Maria Henriqueta abandonar a casa de Boamense, onde vivera nos últimos 24 anos na companhia da mãe, e adaptar-se à casa do mosteiro. Nos primeiros tempos, evitava passar por Boamense, pois dizia sentir uma saudade imensa e uma enorme tristeza. A relação de grande proximidade entre António Vicente e Maria Henriqueta manteve-se intocável. Não passavam um sem o outro. Quando não se viam, era por carta que comunicavam. E se António Vicente estava em Boamense, enviavam bilhetes um ao outro entregues em mão pelos seus criados, num vai-vem contínuo entre ambas as casas. Após as partilhas, António Vicente realizou obras de vulto na casa de Boamense. Ampliou-a para o lado eirado de dentro, prolongando o corpo setecentista para a instalação de quartos de banho e de um oratório. Construiu uma nova varanda, suportada por pilares de granito, interligando a nova construção com a antiga cozinha, e pintou e mobilou todos os compartimentos da casa. Construiu também de raiz o edifício da nova adega e lagaragem, e um outro, compartimentado em 4 dependências, designadas por Loja do Carvão, Loja da Água a Pé, Carpintaria e Casa da Lenha. Tal como o pai e o tio Alberto, também António Vicente deu continuidade ao fabrico dos bons vinhos de Boamense, muito elogiados. Chegou inclusive a produzir uma edição limitada de garrafas de Maduro Branco para venda no Hotel e Café Luso-Brasileiro da Póvoa de Varzim. Nas frequentes deslocações a Boamense, era com o feitor que se inteirava dos assuntos mais prementes a merecerem a sua atenção, mas privilegiava igualmente o contacto com os caseiros e as suas famílias, essa pequena comunidade a quem estavam entregues os cuidados e os amanhos das suas terras. Dos muitos acontecimentos ocorridos durante a sua administração, a descoberta de um tesouro tardo-romano de moedas de liga de cobre num raizeiro de uma das propriedades foi certamente o mais insólito. Algumas décadas antes, também já seu pai tinha sinalizado 3 marcos miliários em Cabeçudos, não deixando dúvidas quanto à ocupação romana naquelas paragens. Em 1953, António Vicente, a meses de completar 83 anos, encerrou mais um capítulo da história de Boamense ao sair definitivamente do palco da vida. À filha, Emília Ermelinda, e aos seus 7 netos, deixou o maior de todos os legados: o amor por aquele lugar que herdara de seus pais. Boamense foi, desde sempre, parte fundamental da vida de Emília. Tal como a sua bisavó homónima, também ela era uma mulher dinâmica e assertiva, dotada de visão de futuro. Um grave problema de saúde, de que resultou a sua morte, impediu-a de avançar com alguns projetos agrícolas que, a concretizarem-se, trariam certamente novas mais-valias ao território familiar que lhe coubera gerir.
Num futuro carregado de incertezas, cabe agora às gerações presentes e futuras, herdeiras deste património inestimável que sobreviveu a séculos de mudanças e transformações, preservá-lo como testemunho identitário de uma saga familiar que o conservou vivo e coeso ao longo de mais de 300 anos de existência.